Ok. Tá 50-0 aqui. Eu acho que é mais negócio a gente continuar do que ficar. Mas eu vou ler os valores, tá? Vai ser mais fácil. Ponto 81, significativo ou não? Ponto 94, ponto 0496, ponto 01, ponto 35, ponto 87, ponto 03 e ponto 43. Significativos, portanto. Então, quem deveria ser analisado? A interação. Porque se eu analiso a distância, eu vou falar na melhor distância, ou os valores mais altos vão ser encontrados na distância tal. Se eu analiso a profundidade, os maiores valores vão ser encontrados na profundidade tal. Mas eu já sei que em diferentes distâncias o efeito da profundidade é diferente, porque tem uma interação significativa. Então não faria sentido, embora eu vá fazer isso para fins didáticos, não faria sentido fazer o teste nem para distância, nem para profundidade. Eu vou fazer, repito, para gravação, tá na gravação. Estou fazendo durante a aula para fins didáticos. Se eu encontrar no seminário C de alguém feito, vocês não vão gostar. Aí, por falar em seminário C, parabéns pelo seminário A. Para quem já se livrou dessa etapa. Certo? E para quem não se livrou ainda, em breve. Aí depois tem o seminário B. E o mais complicado que é o seminário C. Esse já é mais um pega para capar para valor. Tá? Mas vocês todos são crianças. Não sei, Paulo, quanto tempo tem, mas o resto está entrando agora, então tem um tempinho aí antes do C. O B ainda? Eu pensei que já estava indo para o B. Certo. Tá ok até aqui, gente? A leitura é fácil. Certo? Nesse caso são a 5%. Se fosse 10%, na verdade, não mudava. Ninguém ia aparecer como significativo em 10% que não foi significativo assim. Nesse exemplo. E repetindo, apenas para fins didáticos, como é que a gente faz o efeito principal? Nesse caso, distância. Ele vai montar, quando você for fazer o teste de Tucker, ele vai montar uma matriz de todas as distâncias por todas as distâncias. 5 tratamentos, 5 distâncias. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ele monta a matriz de 5 por 5. Assim como a gente viu já no assunto anterior, esses números da matriz são as chances da diferença entre esses dois tratamentos, ou nesse caso, entre esses diferentes níveis, já que não são mais os tratamentos, ter acontecido somente devido ao caso. Tá ok? Organiza em ordem decrescente, 2, 1, 4, 3, 5, exclusivamente para facilitar a sua vida. Não tem nenhuma razão em particular para essa organização, mas fica muito mais fácil de você ver quem você quer comparar com quem. Tá? E transformar isso nas boas e velhas letras do título. 2 com 1, 54% de chance de ser uma diferença devido ao caso. O próximo é o 2 com 4, 17%. O 2 com 3, 14%. O 2 com 5, 4%. Ou seja, o 2 é diferente do 5, mas não é diferente de mais ninguém. 1, 2, 3, 4, A, 5, B. Só que eu não sei se o 1 é diferente do que é o próximo, né? É diferente ou não do 5. Eu sei que o 1 não é diferente do 3 e do 4. Por quê?
2 não é diferente de 3 e 4. 1 não é diferente de 2. E a diferença do 2 para o 3 e o 4 é maior que a diferença do 1 para o 3 e o 4. Então, por lógica, a gente pode colocar a mesma letra. Vocês poderão observar, em alguns casos, um comportamento um pouquinho anômalo. Quando diferenças maiores não são diferenças maiores nas médias não significativas e diferenças menores significativas. Isso acontece às vezes. Como isso pode acontecer? Se você não tem o mesmo número de repetições. O que é que dá a força da análise? É o número de repetições e a variação do acaso. A variação do acaso do experimento é constante. Mas o número de repetições, embora normalmente nós planejemos que seja constante, pode não ser constante, tanto por perda física da parcela, quanto por eliminação de outliers. Então, o que pode acontecer é, no meio dessa comparação, você encontrar diferenças significativas onde você não esperava encontrar diferenças significativas. Quando você tem números diferentes de repetições por eliminação de outlier ou por perda de parcela. Tá? Como isso é muito difícil de explicar, praticamente impossível de explicar, na verdade, o que eu faço é, só olho, não faço essas comparações intermediárias, nesse caso do 1 com 4 ou 1 com 4. Eu já vi que eles são diferentes, eu vou admitir. Certo? 1 com 5, 62, não diferença. Tá ok? Então, 1 é AB. Como 1 é maior que o 3 e o 4, os dois automaticamente AB também. O que faz sentido, porque a única diferença maior. Outra forma de você ver isso, para macaco velho, vejam a coluna do 2, ou a linha do 2. A única diferença que tem é com 5. Os dois extremos. Olha a linha do 1, ou a coluna do 1. Ninguém significativo. Então, você consegue, quando tem uma matriz pequena, como é esse caso, dá para a gente usar esses atalhos na análise. Certo? Uma matriz de 20 por 20, eu já não recomendo isso, porque fica difícil de seguir a matriz inteira. Certo? Exceto em um cenário. Você olha o tratamento mais alto, com maior valor. Ninguém significativo ali. Acontece. O F encontra diferenças que o Tukey não vê. Isso acontece às vezes. Então, se eu entrasse na coluna 2 ali, não tivesse ninguém diferente, era sinal dessa diferença entre Tukey e F. Tá? Que não é nenhum problema. É chato, é difícil de explicar, mas não é nenhum problema sério de análise. E aí eu tacaria o A geral e partir para a próxima variável, torcendo que não acontecesse mesmo. Tranquilo até aqui? Como é que é? Não, a gente vai colocar todos. Na tabela a gente teria. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma tabela mais na frente. Talvez eu tenha uma tabela mais na frente, mas eu vou apresentar agora como é que você colocaria isso aí na tabela. Em cima, o cabeçalho da tabela, autoexplicativo, descrevendo o que é, papapá, papá. Para um efeito principal, você teria somente distâncias, linhas, 0, 2, 4, 6, 8. E aí as variáveis, cada variável sendo uma coluna. Com as médias e as letras em cada coluna. Certo? Se fosse uma tabela, se fosse uma figura, um gráfico de barras, por exemplo, com uma barra para cada distância, e
Mas a gente não seleciona quais são os tratamentos que vão aparecer na tabela ou na figura. Certo? Respondi, Lohan. Os limites de confiança são úteis se você for querer fazer uma tabela, uma figura com gráfico de barra. Então você já tem ali, você copia eles para o Excel e usa barra de erro definida por você. Aí você coloca e aí já faz a barrazinha bonitinho. Qualquer programa vai fazer a mesma coisa. Certo? Só se lembre quando for levar para o Excel, ou você coloca o seu Excel para trabalhar em ponto, ou converte antes, porque senão você vai ficar doido. Ou doida. Tá? O SAIS não reconhece vírgula decimal. É ponto decimal. A minha sugestão, na verdade, é que vocês coloquem seus Excel, seja lá o plural de Excel, coloquem eles para usar o ponto como decimal. Porque a gente sempre usa figura, tabela, tudo é ponto, então é mais fácil você não ficar toda vez tendo que converter quando vai fazer a figura ou a tabela. Tranquilo até aqui? Agora a interação. Na interação, vejam que ele não organiza na forma que a gente normalmente usa. Tá? Ele mostra um fator, varia o outro fator, depois varia o primeiro. Então ele mostrou distância zero, porque distância vem antes de profundidade, D vem antes de P. Distância zero, as duas profundidades, distância 2, as duas profundidades, e colocou os códigos lá. Nós não vamos usar a matriz 10 por 10. O que nós vamos fazer é criar submatrizes que respondem para as perguntas que nós queremos. Então, quando nós estamos comparando as distâncias, certo? O que é que nós temos? As distâncias dentro da profundidade. Nós temos 5 tratamentos desses 10 para a profundidade 0,10, né? 1, 3, 5, 7 e 9, os ímpares, nesse caso. Tá ok? Então, quando a gente está comparando as distâncias na profundidade 0, funciona como se nós tivéssemos uma matriz de 5 por 5, em que só tem as linhas e colunas ímpares. O 2 desaparece, 4 desaparece, 6 desaparece, 8 desaparece, 10 desaparece, 2 desaparece, 4 desaparece, 6 desaparece, 8 desaparece, 10 desaparece. Agora nós temos uma matriz de 5 por 5, com as 5 distâncias apenas na profundidade 0. Tá? Na hora que vai para a profundidade 10, o que acontece? Agora são os tratamentos com os códigos pares. Quem some são os ímpares. Como é que fica mais fácil de fazer isso aí em termos de logística? Primeiro, copiar essa matriz para o Excel. Segundo, formatar com cores, por exemplo, no Excel. Então, as colunas pares sombreadas em amarelo claro. As colunas e linhas ímpares sombreadas em azul claro. Já fica fácil você ver quando está comparando coluna e comparando linha. Quando está comparando 0,10 e 10,20. Concordam? Isso dá um trabalho da porra para fazer. Dá. Mas você faz uma vez. E aí, para todas as próximas interações, você copia o formato. Cuidado para não copiar tudo. Copia o formato e bota em cima da próxima matriz. Cola o formato, colar especial, formato, na próxima matriz. Então, você uma vez vai gastar mais tempo do que você gastaria para fazer isso diretamente. Mas depois, você vai gastar muito menos tempo.
E mais importante do que gastar menos tempo, vai ter menos chance de, na hora de fazer a verificação, pegar a coisa errada. Você já define zero, azul. Comparação na profundidade zero, sombreado azul. Comparação na profundidade 10, sombreado amarelo. Toda vez vai ser assim. Então, quando você for comparar durante aquele experimento, quando você for comparar no zero, você só vai olhar o azul. Tá? É uma forma de reduzir a chance de erros. Numa matriz 10 por 10 desse tipo, o ganho de trabalho é provavelmente pequeno. Porque você está vendo tudo de uma vez só. Né? Esse ganho é maior quando você começa, ou quando você está com a tela pequena, ou quando você começa a ter matrizes maiores. E aí você fica tendo que rodar a tela, subir e descer a tela. O que é pedir para errar. Outra alternativa para ajudar nesse cenário, fixar colunas. No Excel, você consegue fixar linha em coluna. Então você vai rodando e a primeira linha que você fixou, a primeira coluna que você fixou, não sai do canto. Então você fica vendo quem é o tempo todo. É uma outra alternativa para fazer. O que é que eu quero dizer com isso? Crie rotinas na sua análise de dados que você faça de uma forma consistente para reduzir a chance de erro burro. Erro burro não porque você é burro, porque você não é. Se fosse, não seria mal, né? Certo? É porque são erros dificílimos de você identificar depois que fez. Tá? É um erro mecânico. É fácil de acontecer, mas é muito difícil de reconhecer que fez. É a mesma coisa da hora de digitar. Vai digitar seus resultados. Botar no Excel. Coisa mais fácil do mundo é você trocar quem você está fazendo. Vai acontecer. O ponto sair antes ou depois da hora. Vai acontecer. Pegue alguém, que pode ser seu parceiro, parceira, que não tem nada a ver com o assunto, e manda refazer. Depois faz um jantar especial, dá uma saída, certo? Compra uma flor, vale por 2 casos, faz um agrado. Se for do mesmo ramo, oferece para fazer a mesma coisa. Se não for do mesmo ramo, aí é mais complicado. Se já for pai, toma conta do filho um dia, dá um vale night, faz qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio. Certo? Mas peça para outra pessoa checar. Porque é muito mais provável que a outra pessoa consiga ver um erro desse tipo do que você. Então crie rotinas. Codificação de cores. O que servir? Ocultar coluna. É outra opção. Oculta a coluna. Oculta a linha. Aí só fica a matriz que lhe interessa naquele momento. Depois desoculta tudo. Qualquer coisa que funcione. A única vantagem de usar um padrão de cores ou de fontes ou qualquer coisa desse tipo, ou de letras com cores diferentes, é que permite fazer uma vez, investir o tempo uma vez, depois copiar o formato para as outras situações iguais. O que só vale a pena se for um experimento grande, que tenha muita variável, em que esse investimento de tempo se compense pela repetição. Tem 5, 6 variáveis, é melhor você fazer na minheca mesmo e tocar o barco. Ok, gente? Isso para a comparação das distâncias dentro da profundidade. Só que na interação a gente vai comparar as distâncias dentro da profundidade e as profundidades dentro da distância. Nesse caso, nós temos 5 matrizes de 2 por 2. 1, 2 é uma matriz para comparar as duas profundidades na distância zero. 3, 4, nesse caso. Você tem que ver o seu caso, como é que é a matriz. Mas nesse caso, ficaria a matriz dessa forma, pela organização que o site colocou nos dados. Tá? Mas essa matriz 10 por 10 vai virar, nesse caso, 7 matrizes. 2, 5 por 5 e 5
2 por 2. Qual é uma consequência dessa? A gente vai comparar o tratamento 2 com o tratamento 3 em algum, os códigos, médias 2 e 3, em algum cenário. O 2 é 0,10, o 3 é 2,0. Não faz sentido. Concordo? Todo mundo concorda que não faz sentido comparar a média 2 com a média 3? Porque eu nem estou comparando as profundidades, nem estou comparando as distâncias. Certo? Isso é que às vezes acontece, e com a Aline aconteceu no seminário C, estou usando como exemplo. Ariane, desculpa. Cismei que você é Aline hoje. Na Aquariane aconteceu isso no seminário C, estou usando somente como exemplo. Comparou todo mundo. E você encontra isso às vezes em artigos científicos. Era um fatorial e aí compara todo mundo com todo mundo que a interação foi significativa. O que você está fazendo nesse cenário não é avaliar a interação. Você está comparando 10 tratamentos e jogando fora toda a informação de por que aconteceu aquilo. Certo? Então, a comparação do 2 com 3 ou do 4 com o 2 não tem importância nenhuma do ponto de vista de um fatorial. Tá ok, gente? E peço perdão. Aline. Então, indo aqui em frente. Primeiro eu comparei a profundidade dentro da distância, que é o 0, dentro da distância 0, profundidade 0 com 10, tratamentos 1 e 2, e se repete, que é isso aqui. O que é que está acontecendo aqui? Nas distâncias 0, 4, 6 e 8, não tem diferença entre 0 e 10. Entre as profundidades 0 e 10. Todo mundo está vendo? Primeira comparação. Distância 0, profundidade 0 e 10. Tá ok? São os tratamentos 1 e 2. Praticamente 1. Ou seja, a chance da diferença de 227 para 190 ser devido ao acaso é praticamente 1. Certo? Na distância 4, 90%. Na distância 6 é 1. E na distância 8 é 1. Nessas quatro distâncias, o comportamento do carbono microbiano na estação seca não difere em função da profundidade. Tá? Nesse caso, dá para dizer realmente que é diferente devido ao acaso, porque a chance é de perto de 100% em todos os casos. Ok? Mas na distância 2, tem uma diferença significativa. E, como seria de se esperar, o carbono microbiano maior na camada 0,10, 0, do que na camada 10,20. Seria de esperar, porque é onde tem o grosso da entrada de matéria orgânica. Tá ok? Por que isso aconteceu? Aí pensando do ponto de vista que não tem nada a ver mais com estatística, mas pensando na lógica. A camada 2, a distância 2, é embaixo de onde as folhas começam a cair mais. Certo? No meio, a folha cai menos, porque tem pouca folha, por causa da sombra. Aí quando vai saindo um pouquinho, a folha cai mais. Folha caindo mais, tem um efeito, tem uma entrada maior do carbono não microbiano em cima, decompõe e vira carbono microbiano. Então dá para você explicar por que isso está acontecendo. E aí vai afastando mais, vai tendo menos folha entrando, menos folha indo, menos carbono indo para o carbono microbiano. Mas isso não é estatística. Ok? A estatística só vai até o que aconteceu. A lógica do porquê aconteceu, aí não é mais estatística. E é a parte importante, na verdade. A discussão.
Lembrando que discussão não é fulaninho encontrou isso, eu encontrei aquilo. Isso é fumado, isso é fofoca. Tá? Isso é fofoca. A discussão é por fulaninho acha que isso aconteceu, ou o que aconteceu comigo provavelmente foi a mesma coisa que aconteceu com fulaninho em função daquilo. O meu resultado foi diferente do de Beltraninho, porque ele estava trabalhando no silvo pastoril, no semiárido, e eu estou trabalhando no silvo pastoril na estação. A diferença provavelmente foi em função da época seca. Aí é discussão. E, por favor, não corroborem com nada. Tá? Você corrobora alguma coisa, mas não corrobora com. Você concorda com ou corrobora. Corroborar é um verbo transitivo direto. Tá? E é uma das coisas que me deixa irritado quando eu vejo corroborar com. Tá? Tranquilo aqui? Agora o próximo. Agora nós vamos comparar as distâncias na profundidade zero. Que são 1, 3, 4, 5, 7 e 9. Certo? A lógica é a mesma de qualquer uso de PDIF. Selecionou os tratamentos 1, 3, 5, 7 e 9, ordena eles para facilitar a sua vida. 3, 1, 5, 7 e 9. O 3 por definição é A. Então vamos para a coluna 3. Comparando com 1, 17%. Não significativo. Então 1 é A. Comparando com 5, 11%. Não significativo. 5 é A. Comparando com 7, 2%. O 7 é B. Então tem 3A, 1A, 5A, 7B. Eu não sei a relação entre 1 e o 7. 1, 7, 100%. 99,6%. Então, o 1 é AB ou o 7 é AB? Eu sei que o 1 é A. Eu sei que o 7 é B. E sei agora que a chance da diferença entre 1 e 7 acontecer devido ao caso é perto de 100%. Ou seja, que não há uma diferença entre 1 e o 7. Nós usamos as mesmas letras para indicar que não há diferença. Eu tenho duas opções. Eu coloco o A no B, ou coloco o B no 1. Eu coloco o A no B, foi foda. Eu coloco o A no 7, ou coloco o B no 1. O que é que eu devo fazer? O A já estava na maior média. Certo? O 3 é A. O 1 é A. O 5 é A. O 7 foi B porque foi diferente do 3. Eu estou comparando agora o 1 e o 7. E encontrei que não é diferente. Ok? A frase que a gente usa é: valores em uma mesma coluna seguidos por letras idênticas não diferem ao nível de 10% do teste de Tucker. Não é isso? Então eu preciso mostrar a mesma letra no 1 e no 7. Para mostrar que a gente não diferencia. Tá ok até aqui? O 1 é A. O 7 é B. Eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Eu posso colocar o A no 7 ou o B no 1. O que é que eu devo fazer? O B no 1. Por quê? Você vai estar diferenciando, porque o 7 é diferente do 3, né? Aí, por causa disso, tem Se eu colocasse o A no 7, eu estaria dizendo que ele não é diferente do 3. Quando o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é que o 1 não é diferente nem do 3, nem do 7. Se o 7 ficasse AB, ele não era diferente de qualquer um que tivesse um A, que eu já sei que ele é diferente, porque eu sei que ele é diferente do 3. Tá? É lembrar sempre o que é que você está dizendo. Tranquilo? Tranquilo? O 7 é um AB, então eu vou continuar agora com 1. Né?
Não foi diferente do 7. Foi diferente do 9? Não. 90%, 89% de chance da diferença entre 1 e o 9 acontecer devido ao acaso. Então o 9 é B. E aí acabou, porque só tinha 5, né? 1AB, 3A, 5AB, 7B e 9B. Certo? Que na verdade significa 0AB, 2A, 4AB, 6A e 8, 6B e 8B. Quando colocar as distâncias que são que interessam. Os códigos só são para fins de trabalho. Tranquilo? Os códigos aqui que a gente está utilizando só são para... Porque o SAIS não continua colocando, o SAIS usa os códigos. Então, o 1 é quem? 0. O 3 é quem? Então, o que você vai usar, na verdade, é o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Os códigos você só vai utilizar durante o trabalho, durante a montagem, porque é a forma como o SAIS cria a matriz. Tranquilo? Agora, a mesma coisa, só que para a profundidade 10. Certo? E que são os pares. 2, 4, 6, 8 e 10. 2, 8. Olhando 2, 8, 10, 4, 6. Olhando a coluna 2, nenhum valor significativo. Então, 2 não diferiu de ninguém. Na profundidade 10, não faz diferença nenhuma qual é a distância. Não é tudo igual. Não é diferente. Certo? Porque os valores não são iguais. Então, não é tudo igual. Você não tem... Na verdade, você tem quase certeza que as diferenças são devidas ao acaso. Porque é 1 e 1. Então, a maior chance de acontecer de não ser devido ao acaso é de 1% na diferença entre o 2 e o 6. Entre 0 e 6 metros. Tem 1% de chance de não ser devido ao acaso. Para todos os fins práticos, eles só não são iguais porque o número não foi igual. Tá ok? Você pode mandar fazer, se você mandar fazer todos os tokens, você pode mandar fazer tudo de uma vez só. Você vai em código e tem algum canto aqui, quando você está olhando no site, você tem algum canto para editar. E aí você vai escrevendo os outros. Semic seco, semic chuva, e manda fazer tudo de uma vez só. O que é que vai acontecer na saída? Ele vai colocar os dados, primeiro os modelos, depois a primeira comparação, depois a segunda. Primeiro os modelos todos. Depois o desdobramento do modelo de todo mundo. Depois o primeiro teste de Turing de todo mundo. Depois o segundo teste de Turing de todo mundo. Com uma ressalva. Se você tiver número de repetições diferentes, porque eliminou outliers, ele vai fazer isso para cada grupo de tratamentos que tenham as mesmas repetições. Todo mundo que você eliminou a unidade 1. Ele agrupa aqueles ali e mostra aquele pacote. Certo? Quem você deixou a 1, mas eliminou a 2, vai vir depois. A forma que ele organiza é essa. Ele agrupa todos os que têm as mesmas unidades experimentais aparecendo no experimento. Ou faz um de cada vez e vê o pacotezinho separado.
E cuidado com os erros de escrita. Sempre olhe o log. Para não ter uma surpresa desagradável, achar que fez uma coisa e não fez. Nesse caso, porque eu usei uma expressão que não existe. Quociente chuva. O nome da variável é coop chuva. Aí ele, ô demente, tu tá querendo que eu faça o quê com essa josta aqui? Esse negócio não existe. Ô bonitinho. Tá? O R talvez seja mais desaforado. O Sais é educado mesmo. Tá? E a razão que eu uso nomes sem espaços, sem hífen, sem nada desse tipo, é para quando eu vou escrever os códigos. Tá? O Sais não se incomoda. E se eu quisesse usar com acentos, com hífen, com espaço, ele fazia. O que é que ele faria? Aspas simples, o nome que eu usei, aspas simples N. Eu tenho certeza absoluta que se eu for escrever o código, eu vou errar. Então, eu facilito minha vida tirando esses símbolos. Ok? Essa é a forma que ele apresenta. Tá? Semic, tá? Acionar as variâncias, depois os tokens. E ele sempre coloca quem é a variável dependente. Quando ele vai trocando de seção, ele vai colocando qual é a variável dependente. Ok? E aqui nós temos como apresentar a interação. Na forma de figura ou na forma de tabela. Eu falei isso na aula passada, mas vou repetir hoje. Não há nenhuma razão intrínseca para letras maiúsculas e minúsculas. Não está lá no 11º mandamento. É simplesmente o que eles tinham à disposição na década de 30 para usar para diferenciar. Nós usamos hoje porque nós somos tremendamente conservadores. E porque funciona. Tá? Então, você vê facilmente. Mas se você quisesse usar letra rosa pink, letra salmão, bem, rosa pink e salmão não dá porque quem tem Y não vai conseguir diferenciar essas cores. Quem tem Y no genótipo não vai ter muita dificuldade de diferenciar o que é um rosa pink e o que é um salmão. Mas verde abacate e rosa pink, se você quiser usar, em teoria não tem problema nenhum. Além de ser uma péssima escolha de cores, muito chocante, mas. Tá? Então, o que você quer é saber quem você está olhando onde. Coluna maiúscula, minúscula, linha. Então, eu sei que, nesse caso, eu sei que a maiúscula, o Azão, o Bzão da 010 não tem nada a ver com os Azões da 1020. Porque estão em colunas diferentes. O Azinho de 2, o Bzinho de 2, o Bzinho do 2 não tem nada a ver com o Azinho do 6. Porque estão em linhas diferentes. Certo? Porque eu disse que era. Certo? Eu estou dizendo lá. Em uma coluna seguida por letra maiúscula. Se eu quisesse usar coluna seguida por letra minúscula, seria igualmente válido. Eu determino. E aí eu lendo o que está dizendo lá embaixo, eu sei quem eu vou olhar para onde. A única determinação rígida, escolheu na primeira tabela, dentro daquele material, sigo mesmo. É a única coisa inaceitável, uma tabela é minúscula na linha, na outra tabela minúscula é coluna. Porque você vai deixar o pobre do leitor doido.
A única coisa tá? E provavelmente seria bom também na figura colocar as letras do tubo. Só não seria mais linha e coluna, né? Você ia ter que ajustar para ser as letras maiúsculas comparando as distâncias para uma mesma profundidade e as letras minúsculas comparando se mantivesse o padrão. Tá? Então cada coluna dessa teria uma letra, uma combinação de letras AB. Ok? E aí tem um ponto de teoria que é o fatorial com tratamento adicional. Vamos dar uma paradinha de 10 minutos, que a gente volta com isso aqui.